Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. Eu quero pensar nessa noite sobre os erros dos nossos inimigos. Os erros dos nossos inimigos. Baseado em um texto muito conhecido de todos nós. Pensando sobre a batalha de Davi e Golias, mas hoje o pano de fundo não é Davi. Eu quero abordar diretamente Golias. Eu quero falar desses erros que os inimigos eles cometem. 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 42, diz assim, a inerrante, infalível e suficiente palavra de Deus. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao gigante filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo, darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, esse correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o gigante filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Ponto. Que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, muitos são os gigantes que se levantam contra a gente. Muitos são os desafios, muitas são as batalhas, muitas são as lutas. Mas, Senhor, nesta noite, nós temos a absoluta certeza que aqui entramos neste santuário para ouvir uma palavra de renovo, de desafio, de provocação, entendendo, Senhor, que maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. Pai, oramos agora também, Senhor Deus, pelo nosso irmão Júlio, esposo da Cleide, que, Senhor Deus, está enfrentando um grande gigante na área da saúde, Senhor Deus. Cuida dele, Pai, nessa cirurgia que ele fez, no restabelecimento da sua saúde, mas ele ainda vai precisar passar por outras cirurgias, que a mão do Senhor esteja sobre ele, sobre a sua família, fazendo com que ele saia dali vitorioso para a honra e glória do teu santo nome. Agora, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, que estejamos sensíveis a ouvir a tua voz. Assim nós oramos gratos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Golias, ele era um gigante terrível. Era um filisteu de Gate,
que media em torno de 2,90 metros de altura. A sua armadura pesava cerca de 57 quilos, talvez até mais pesado que o próprio Davi. Só a ponta da sua lança pesava 11 quilos. Além disso, diz a Bíblia que ele era um guerreiro treinado e experiente. Ele era um mercenário, acostumado a trucidar oponentes no campo de batalha. Era alguém assustador. Golias provavelmente descendia dos Rafaíns ou Refaíns, um povo aborígene que vivia na região de Amon. Alguns estudiosos sugerem também que Golias possa ter sido descendente dos Anaquins, que também eram conhecidos pela estrutura elevada, que você vai ver registrado lá no livro de Números, capítulo 13, a partir do verso 33, você vai ver também o relato de outros gigantes. Algumas tradições judaicas, oriundas da literatura rabínica, registram muitas histórias sobre o gigante Golias. E de acordo com esses relatos judaicos, Golias teria sido um filho ilegítimo de Orfa, nora de Noemi, cunhada de Rute, que acabou voltando para o seu povo e para o paganismo de Moabe. Você vê isso lá em Rute, capítulo 1, verso 14. Também contam que teria sido Golias que matou os 2 filhos de Eli, do sacerdote Eli, roubando também a Arca da Aliança. Isso está lá registrado em 1 Samuel, capítulo 4, a partir do verso 11. Entretanto, a Bíblia não faz referência a nenhuma dessas ideias que o livro rabínico traz. A Vulgata Latina chama Golias de bastardo, enquanto a Septuaginta chama-o de intermediário. Já o texto hebraico, o texto que nós lemos, o texto que nós conhecemos da Bíblia, refere-se a ele como um homem de intervalos, no sentido dele ser um homem que se consagra campeão no espaço entre 2 exércitos adversários. Mas apesar de tudo isso, apesar desse currículo tão expressivo, apesar de, ao olhar para a história desse guerreiro, todos temem, Golias foi derrotado por um jovem de fé chamado Davi. E ainda hoje, gigantes terríveis se levantam contra nós, mas eu queria que você parasse por um instante e quem sabe pensasse nesse momento, qual é o seu gigante? Qual é o seu adversário? Quem é o seu inimigo? Quem é o seu diabo? Você sabe que a palavra diabo significa adversário. Quem é que tenta contra a sua vida? Quem é que peleja contra você? Qual é o problema que tira a sua paz? Seja qual for o seu gigante, ele será derrotado, porque ele está cometendo o maior de todos os erros, que acabarão levando-o ao chão, os mesmos erros que Golias cometeu. E eu quero pensar com você, quais foram esses erros que levaram esse gigante à queda? Tinha tudo para ser um vitorioso, tinha tudo para estraçalhar o exército de Israel, achava-se muito poderoso, muito forte, mas quais foram os erros que ele cometeu? Quais são esses erros que o inimigo da sua vida também comete, e é por isso que ele vai cair? Primeiro, anote aí, ele pensou que Davi podia ser amaldiçoado.
Ô meu irmão, lê do engano quem acha que pode jogar maldição na sua vida. Ei, a Bíblia diz que maldição sem causa não tem efeito. De acordo com a Bíblia, o gigante Golias, a fim de derrotar o seu adversário, diz: pelos seus deuses eu te amaldiçoo. Está lá no verso 42 a 44. E esse foi o primeiro erro do filisteu. Ele tinha uma aliança com as forças do mal. Ele estava habituado a lançar pragas contra os seus inimigos como parte da sua estratégia. Mas com Davi, aquilo não iria funcionar. Ei, macumba não pega em você, meu irmão. Eu lembro quando eu era moleque lá no Rio das Pedras. O Rio de Janeiro tem uma cultura muito grande de balão. E a gente não vai entrar no mérito, hoje é proibido, eu acho que muito bem por isso. Mas na nossa época, lá no Rio, muito balão. E a bucha do balão é feita com parafina. Então pegava estopa, jogava, derretia ali parafina para fazer a bucha do balão. E aí, como às vezes o pessoal ia fazer bucha de balão, tinha que ser muita parafina, ele pegava a galera, o maior que fazia o balão, ele pegava os menores, eu devia ter mais ou menos uns 10 a 11 anos de idade, e junto com mais uma galerinha descendo, falava: vocês andam pelas encruzilhadas toda do bairro, onde tiver macumba, vocês roubam a vela. Mas, não rouba sem pedir licença. Olha que legal. E eles falaram: vai você menor, porque o menor, o santo não fica chateado se for criança que pega. E aí a gente saía, lá no Rio, no meu bairro lá, tinha muito, o pessoal botava muito nas encruzilhadas, aqueles despachos. E aí a gente ia para lá pelo bairro, andar na rua, opa, via lá. Aí tinha normalmente um prato de barro com a farofa, umas moedas em cima que a gente roubava para jogar flip, aí não era a ordem do pessoal, a gente pegava mesmo, era fruto do esforço do nosso trabalho, a gente levava as moedas, e levava as velas para derreter, para fazer bucha de balão, mas a gente não esquecia de dizer: dá licença. E assim, irmãos, aí eu fico pensando hoje, que inocência nossa, de mexer em algo consagrado pelo inferno e para o inferno, sem nenhuma proteção espiritual. Mas a Bíblia vai dizer que eu e você, sobre nós, há um sangue de Jesus que nenhum mal desse nos pega. Nenhuma maldição entra na nossa casa. Nenhuma maldição pode cair sobre a sua vida e a sua família. Diz a Bíblia que Davi era um servo de Deus, e os servos de Deus estão guardados pelo Senhor. Ei, os filhos e as filhas de Deus estão protegidas pelo sangue de Cristo. Então nós não tememos imprecações. A quebra de maldição existe, ela tem um nome chamado conversão. Quer ter uma quebra de maldição na sua vida? Você acha que na sua vida tem uma maldição hereditária? Se converta nessa noite, que quebra a maldição na hora. Nenhuma quebra de maldição será eficiente se nós não entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus como Salvador. Nenhuma quebra de maldição será necessária se nós entregarmos a nossa vida ao Salvador. Lá em Números capítulo 23, a partir do verso 8, verso 8 e 23 diz assim: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Contra Jacó, pois não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Provérbios 26, 2, como o pardal que voa e fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Diz a Bíblia ainda, continua dizendo em 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus e não está no pecado, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o toca. Nenhuma maldição pode ser lançada sobre os remidos do Senhor. Nós não precisamos ter medo de maldição, de despacho, macumba, voodoo, bruxaria, mandinga, magia, feitiço, bruxedo, trabalho, encosto, sei lá qual nome que queira dar. Uma coisa é fato: o maior é o Senhor em nossas vidas.
Golias esqueceu disso, ou pelo menos não sabia. Ele achou que podia amaldiçoar um servo de Deus. Foi o primeiro erro que ele cometeu. Segundo erro que o inimigo comete, e por isso que ele cai. Golias pensou que Davi não tinha recurso. O gigante, ele não viu lança, não viu nenhuma espada na mão de Davi, e ele acreditou erradamente que ele não dispusesse de armas, porque Davi tinha apenas um estilingue. Na verdade, a Bíblia diz que é uma funda, é um outro tipo de estilingue, diferente do nosso aqui. Era apenas uma funda. Então, achou erradamente Golias que ele estava despreparado. Ei, só porque nós não temos recursos que o mundo considera importantes, não significa que nós não disponhamos de nenhum recurso, porque o maior recurso que nós precisamos é a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Irmãos, é bem verdade que Saul, o rei Saul, havia oferecido a Davi a sua armadura e as suas armas, mas tanto o rei de Israel quanto o gigante filisteu estavam errados ao pensar que apenas aqueles meios seriam suficientes. No final, Davi venceu Golias usando algo parecido com estilingue. Em outras palavras, o jovem prevaleceu utilizando aquilo que ele tinha em suas mãos. E quanto a você? O que você tem em suas mãos? Talvez os recursos de que você dispõe não lhe pareça grande ou impressionante. Talvez aquilo que Deus colocou ao seu alcance não seja o que o mundo valoriza. Talvez você não seja um advogado famoso. Talvez você não tenha um plano de saúde caro, ou talvez nem um plano de saúde. Talvez você não tenha um diploma de uma grande faculdade, uma grande universidade. Porém, aquilo que você tem é suficiente para te levar ao triunfo, se você colocar isso nas mãos do Senhor. Davi tinha nas mãos apenas aquela funda, e com ela ele derrubou o gigante. Lembra de Moisés? Moisés tinha nas mãos uma vara, e com ela derrotou o faraó. Lembra de Sansão? Sansão tinha nas suas mãos uma queixada de jumento, e com ela, com essa queixada, venceu 1000 de seus inimigos. Um menino, que a Bíblia nem registra o seu nome, tinha nas suas mãos 5 pães e 2 peixinhos, e com ele, Jesus alimentou uma multidão. Uma viúva, ela tinha nas suas mãos 2 moedas, e com ela deu a maior oferta de todos os tempos. Davi, ele não depreciou o que ele possuía. Ele tinha certeza que apenas aquelas pedras e aquele estilingue ali seria suficiente, porque ele estava submisso à vontade de Deus. E quanto a você? Se nós não valorizarmos os recursos que dispomos, quem vai valorizar? Davi não negligenciou o que ele possuía. Ele treinou por muito tempo para se tornar hábil no manejo daquela sua arma. Recolheu no ribeirão pedras escolhidas, buscou a excelência. Davi consagrou o que ele possuía. Ele colocou os seus recursos, colocou as suas habilidades, colocou a sua força, colocou a sua inteligência nas mãos de Deus, e por isso ele foi vitorioso. E você? Quer vencer com a sua força, com as suas armas? Se assim você fizer, vai cometer o mesmo erro que os inimigos cometem. Terceiro erro que o gigante cometeu. Ele pensou que Davi estava sozinho. Pensou que Davi estava sozinho. Esse foi o último
erro do gigante Golias, e foi o maior dele todos, porque ele acreditou que ele era a maior pessoa naquele campo de batalha. Ele achou que ali só estavam ele e Davi. Acontece, porém, que Davi não estava sozinho. Deus estava com ele. E o Deus de Davi era maior do que qualquer gigante. O jovem israelita declarou que estava entrando na batalha, levando consigo não espada ou lança, mas estava levando o nome do Senhor dos Exércitos. Golias pensou que Davi estava sozinho, e esse foi o seu grande e último erro. Um erro pelo qual pagou com a sua própria vida. Ei, meu irmão, você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho contra esse gigante. Você não está sozinho contra essa luta que você está passando. Deus está com você. Irmãos, os filhos e as filhas de Deus nunca estão só. Quando entram em um tribunal, ou quando entram em uma sala de cirurgia, o Senhor está com eles. Quando saem para fazer uma prova ou um serviço, o Senhor os acompanha. Os inimigos podem olhá-los de cima e achar que eles estão indefesos ou até mesmo estão sozinhos, mas esse é o erro que o levará os nossos adversários ao chão. E aonde quer que realizem as nossas lutas, o Salvador nos acompanha. Ei, Jesus é o nosso advogado. Não estamos só nas batalhas da nossa vida. Certa vez, ouvindo um missionário da Junta de Missões Mundiais, eles foram fazer um trabalho numa região muito hostil da África, e lá eles foram aprisionados por uma tribo. E a certa altura da noite, eles escutaram que os nativos vinham para retirá-los da tenda onde eles estavam encarcerados a fim de executá-los. E um dos missionários disse: olha, eu não vou morrer como covarde, eu vou sair dentro da tenda, se ele quiser me matar, vai matar lá fora. E ao saírem, eram 3 missionários, e ao saírem ao encontro daquela turba, diz esse missionário contando o testemunho, ele andou pelo Brasil contando para muitas igrejas, que quando os 3 saíram da tenda, os adversários, essa tribo africana, se lançou ao chão, tremendo muito, e começaram a perguntar um para o outro o que estava acontecendo. E um dos missionários que conhecia a língua daquela tribo ali, disse que eles estavam dizendo que quando eles saíram, atrás deles saiu um grande homem de guerra, que fez com que aqueles homens caíssem por terra. Aqueles missionários não estavam sozinhos. Charles Window escreveu: Deus exalta o seu nome quando somos fracos. Irmãos, nós não precisamos ser eloquentes, nós não precisamos ser fortes ou de boa aparência, não temos de ser belos ou brilhantes ou ter todas as respostas. Deus honra a nossa fé. A única coisa que nós precisamos é estar com o Senhor. Tudo o que Ele nos pede é que a gente confie nele, que nós coloquemos diante dele com integridade a nossa vida, e ele então lutará pelas nossas batalhas. Deus está apenas aguardando o momento, esperando que confiemos nele para capacitar-nos a combater os nossos gigantes. E seja qual for o seu gigante, Jesus enfrenta junto com você. E eu concluo, meu amado irmão, eu finalizo dizendo que a luta entre Davi e Golias chegou ao fim de maneira muito rápida. Depois de tanta preparação, depois de tanta provocação,
Depois de tanto discurso, tanta ansiedade, ameaça, o combate foi decidido com um único golpe. A luta não chegou nem ao segundo round. Um desfecho surpreendente, talvez para muitos, mas não para Davi. Há um autor que disse que quando Davi pegou as 5 pedras no riacho, era como se estivesse ali simbolizando a mão de Deus que iria batalhar, que iria lutar contra o gigante Golias. Mas apenas com uma pedra, ou apenas um único dedo na testa, paralisou aquele gigante. Davi sempre acreditou que podia confiar no Senhor. E se nós entregarmos a nossa vida a Cristo, Ele nos dará vitória. Aquele que fez essa promessa de cuidar da gente todos os dias, até o fim dos tempos, Ele é fiel para cumprir. Ele cuidará da gente. Se nós confiarmos no seu poder e colocarmos as nossas vidas em suas mãos. E quanto aos gigantes que se levantam contra a gente, bem, eles descobrirão no devido tempo que cometeram um grande erro. E o erro foi mexer com o povo de Deus. Porque maior é o que está em nós do que está nesse mundo. Porque com apenas uma pedra, uma só palavra que Deus mandar, vai fazer a minha vida mudar. Com a unção imbatível seremos.